A Fórmula E está de volta com a nova geração. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e hoje tivemos a estreia da nova temporada da Fórmula E com os novos carros, tem um novo sistema de freios, é uma nova fase para a categoria e eu decidi assistir a corrida e ver o que dava, se ia gostar, se não ia gostar. Eu não sou um grande entendedor de Fórmula E e o pouco que assisti das outras vezes não achei muito legal. Mas enfim, assisti a primeira corrida da temporada e quero conversar com vocês sobre o que achei. Primeiro ponto importante é que Jake Dennis venceu a corrida, o segundo colocado foi o Pascal Wehrlein e o terceiro o Lucas de Grassi, que foi quem largou na pole. O Wehrlein inclusive fez uma boa corrida de recuperação. Sendo muito direto ao ponto com vocês, eu confesso que não achei a corrida nada demais, só que isso tem muito mais a ver por eu já não ser um grande fã de corridas em traçados, vamos assim dizer, de rua. Você tem um Grande Prêmio do México, a pista em si do E-Prix é a pista do México com algumas modificações de layout. Podemos chamar de circuito permanente? Acredito que sim. Só que mesmo assim o layout, a forma com que a Fórmula E monta suas pistas não me agrada. Não é o tipo de coisa que me enche os olhos e eu até acho que não favorece tanto assim o racing. Dá pra ver que são carros que não têm tanta potência e por não terem tanta potência, não desenvolverem tão bem e não poderem também andar o tempo todo no limite por conta da bateria, a pista acaba desempenhando um papel muito importante porque você tem que reduzir a área de aceleração, você precisa fazer uma pista curta, uma pista mais, vamos dizer, travada, para que os carros permaneçam próximos e você não tenha alguém se distanciando demais. Então são muitas curvinhas, chicanes, e isso para mim mata um pouco da disputa, mata um pouco da categoria. Parece que nesse ano você não tem o Fan Boost, coisa que tinha até o ano passado, pelo que dei uma leve pesquisada, e o Fan Boost dava a possibilidade de um piloto ter mais potência e fazer mais ultrapassagens. Você ainda tem o modo ataque, que é onde o piloto sai um pouco do traçado para buscar esse modo ataque por 1 minuto ou por 3 minutos, e ele ganha 50 kW de potência a mais, e com isso ele consegue atacar os seus adversários. Todo mundo tem direito a utilizar esses 4 minutos totais de modo ataque na corrida, só que isso fica a cargo do piloto, ver se ele vai querer 3 minutos agora, 1 minuto, enfim, ele que decide qual a ordem que vai usar. O que eu achei é que a corrida foi menos disputada do que eu esperava, vi até comentários de pessoal no Twitter que acompanha a Fórmula E já há algum tempo, falando que realmente a corrida foi menos disputada do que vinha sendo até o momento, só que existe também uma questão dos freios. Parece que não tem freio na traseira neste ano e isso influencia em como os pilotos vão fazer as curvas, vão frear. Você vê que não existe tanto ataque em termos de frenagem como antes. Por outro lado, são carros com menos downforce, o que também faz com que os pilotos possam errar mais, com que os pilotos tenham uma certa dificuldade em pilotar. Enfim, existem elementos na corrida que são interessantes de você observar. Eu particularmente não achei grande coisa, pelo simples fato que a corrida não me empolgou. Sim, tivemos uma certa imprevisibilidade por um tempo com relação ao vencedor e ao pódio. Você tem possibilidades distintas de pilotos que podem estar marcando pontos. Você vê que a Andretti venceu, você tem a Mahindra no pódio, você tem a Porsche, se eu não me engano, do Wehrlein também. É legal ver esse tipo de coisa, mas ainda assim a corrida não foi grandiosa. Logo no início nós tivemos umas 2, 3 bandeiras amarelas, assim, muito próximas umas das outras, com safety car, e isso gerou um acréscimo de voltas para o final da corrida, o que achei até interessante, para ser bem sincero. Se você perde tempo naquele período inicial da corrida com safety car, posteriormente você tem um acréscimo, só que quando entra nesse acréscimo, se tem um outro safety car, você não pode mais acrescentar voltas, pelo menos foi o que eu entendi da transmissão da Band, do Band Esportes, que o pessoal estava falando. Então você teve esse acréscimo, o que dá um elemento, uma possibilidade de disputa a mais, e também, obviamente, você pode ter estratégias distintas. Um ponto que achei muito negativo é que, por mais que a Fórmula E já tenha vários anos, o carro ainda não consegue andar uma corrida inteira na potência máxima.
Se você levar em consideração que lá na primeira temporada eles trocavam de carro, posteriormente eu acho que eles recarregavam, alguma coisa assim, agora nós temos um carro que vai a corrida inteira, o que é legal, só que o piloto tem que ficar gerenciando ali a energia. Todo mundo chegou com 1%, 2%, às vezes abaixo de 1% da bateria, como foi o caso do vencedor. E isso me preocupa um pouco, porque a corrida pode ficar muito defensiva por parte dos pilotos e eu esperava um desenvolvimento mais acelerado na questão das baterias. Talvez o desenvolvimento na Fórmula E seja muito lento pelo investimento feito. Talvez o investimento não seja tão robusto quanto deveria ser, já que a preocupação da FIA na criação da Fórmula E, além de conscientizar as pessoas sobre questões de energia e ambiente, também tem a questão da nova tecnologia, de você melhorar essa tecnologia para apresentar para a sociedade como uma opção. E essa opção, no momento, não me parece tão viável, não me parece tão legal, não me parece tão interessante, pelo simples fato que as baterias não aguentam o tempo que deveria aguentar. Então isso me preocupa. Você vê que os motores híbridos aparentemente ainda são as melhores opções, claro, para quem tem condição de comprar um carro com motor híbrido, mas ainda assim, eu acho que a corrida deixou a desejar. Ela poderia ser melhor se a bateria fosse mais forte, se tivesse mais autonomia. Eu acredito que a corrida poderia ser melhor se as pistas não fossem tão estreitas. Eu acredito que a corrida poderia ser melhor se os carros não fossem tão lentos e tão, como eu posso dizer, fracos. Eu não tenho uma outra palavra para ser bem sincero. Eu assisti a corrida inteira, achei razoável. Dá para assistir as próximas, por exemplo. Eu acredito que existe uma margem para melhora conforme as equipes vão entendendo melhor esses carros, os ajustes e etc. Mas ficou aquele gostinho de poderia ser mais e esperava mais, ainda mais pela propaganda que é feita em cima da Fórmula E e que o pessoal sempre fala da questão da disputa do campeonato em aberto. Só que para mim, Matheus, mais importante do que um campeonato em aberto são corridas boas. Eu prefiro ter um campeonato que acaba com 4 ou 5 corridas de antecedência, mas tem corridas boas, do que um campeonato que vai até a última prova com corridas ruins. Claro que o ideal é você ter um campeonato excelente, com corridas excelentes, com tudo em aberto até a última prova. Mas ainda assim eu diria que deu para assistir. Vou assistir as demais provas, ou pelo menos pretendo assistir as demais provas. O automobilismo está voltando aos poucos neste ano, outras categorias também já estão iniciando suas atividades. A Fórmula E foi hoje, é uma das principais do mundo hoje. E você tem aí, por exemplo, as 24 horas de Le Mans virtual rolando também. Eu sei que não é automobilismo real, mas estão rolando também. As 24 horas, você tem outras categorias que vão começar em breve. E a Fórmula 1, claro, começa em março. Então a gente vai ficar na expectativa, vai ficar acompanhando para ver o que a gente pode tirar de bom desse período de automobilismo. Qual a sua opinião sobre a Fórmula E? Você assistiu a corrida? Você gostou, não gostou? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!